Saudações a todos, sou Guilherme Branco, professor da disciplina de Fisioterapia Esportiva no UniBH, e essa aula de hoje ela é componente da disciplina Fisioterapia Esportiva e nós vamos discutir a respeito da montagem de um programa de prevenção de lesões. Antes da gente entrar na montagem propriamente dita, que vai ser realizada pelos alunos, é importante a gente recordar alguns conceitos e algumas definições que já foram visualizadas ao longo da disciplina, do transcorrer da disciplina até o momento. Então, quando a gente pensa em prevenção, já que a gente vai montar um programa de prevenção, a gente precisa entender de que se trata a prevenção. E a referência que a gente utilizou foi exatamente o modelo de prevenção em quatro etapas, proposto pelo Merlin, baseado então nessa publicação inicial de 1992, que apesar de ser uma publicação antiga, ela ainda é uma grande referência para a montagem de programas de prevenção esportivas. E lembrar que o Merlin, então, ele discute a prevenção como quatro etapas sucessivas, proposto aí com a proposta de identificar a magnitude do problema, depois identificar as causas ou os fatores associados, na segunda etapa, na terceira etapa, a implementação dessas medidas preventivas, na quarta etapa, testar a eficácia comparando os valores de magnitude e, se for o caso, reimplementação, das medidas. Então, no que diz respeito à primeira etapa, que é a magnitude, nessa etapa a gente vai identificar a incidência, a prevalência e a severidade das lesões apresentadas por um determinado grupo de atletas, que pode ser um grupo de atletas de uma determinada modalidade, ou pode ser um grupo de atletas do seu clube, por exemplo, ou de um condomínio, os praticantes de peteca de um condomínio, os praticantes de corrida de rua de uma determinada assessoria. Na segunda etapa, a gente vai identificar os fatores associados à presença das lesões, né? E aí, então, a gente tem as definições de etiologia e do mecanismo de lesão. Na terceira etapa, a gente vai, então, baseada na identificação desses fatores associados que sejam modificáveis, a gente vai intervir de maneira preventiva. Entendam, gente, que essa intervenção ela não diz respeito à reabilitação, mas a identificação, por exemplo, de uma fraqueza muscular ou de um padrão de movimento aumentado ou coisa parecida, e intervir pensando que esse tipo de alteração vai gerar sobrecarga no sistema musculoesquelético e pode deixar esse indivíduo propenso a lesões traumáticas ou lesões atraumáticas. Então, nessa terceira etapa, a introdução dessas medidas preventivas, intervencionistas. E na quarta etapa, nós temos a vigilância e a avaliação. A gente vai comparar os dados que foram levantados na primeira etapa, de magnitude, com os dados obtidos ao final, então, da implementação das medidas preventivas. Um outro ponto que a gente precisa discutir é a presença, a definição e os conceitos de lesão esportiva. A gente já discutiu também ao longo da disciplina a presença, esse consenso que foi utilizado por nós para direcionar, as discussões aí sobre definição de lesão, e nesse consenso há uma sugestão de que a definição de lesão seja qualquer tipo de queixa física que seja mantida por um atleta, resultante aí de partida ou de treino, independente dessa queixa levar à necessidade de atenção médica, e nesse caso aqui a gente faz a leitura, atenção por saúde, ou mesmo independente da necessidade de afastamento do atleta das suas atividades esportivas, sejam elas treinos ou sejam elas partidas, jogos. E aí
a gente discutiu durante a aula essa questão de qualquer queixa física, a questão da atenção por saúde e a questão do afastamento. Tanto que essas três discussões são importantes. E aí a gente tem uma classificação mais ampla das lesões esportivas em lesões agudas, que são resultantes aí de eventos específicos e identificáveis, e as lesões por overuse, ou por sobrecarga, que são causadas então por microtraumas repetitivos, sem que a gente consiga identificar esse evento específico, único, né, responsável pelo aparecimento da lesão, diferentemente do que a gente consegue identificar numa lesão aguda. As lesões agudas elas estão associadas a esportes de alta velocidade, em que a execução dos movimentos, né, acontece em velocidades mais altas, esportes em que há um grande risco de quedas, e em esportes coletivos nos quais há contato entre os jogadores. E as lesões por sobrecarga, elas já estão relacionadas com características um pouco distintas das lesões agudas, uma vez que elas aparecem em esportes aeróbicos, que na maior parte das vezes têm sessões longas de treinamento e tem uma rotina monótona, ou seja, um padrão de repetição mais importante, como ciclismo, corrida, né? Também podem, essas lesões estão mais presentes em esportes técnicos, nos quais o mesmo movimento é repetido inúmeras vezes para poder aprimorar a técnica, ou aprimorar a precisão da execução do gesto, né? E geralmente esses esportes técnicos eles envolvem arremesso, salto, né, como tênis, lançamento de dardos, levantamento de peso, salto em altura, ou então as lesões por sobrecarga podem estar relacionadas à prática de esportes coletivos de elite, então nós estamos falando de alto rendimento, ou então entre atletas jovens, quando a carga total de treino e competições aumenta rapidamente. Então tem uma relação com carga de treino, a presença de lesão por sobrecarga. E aí, de uma maneira um pouco mais específica, a gente pode discutir lesão, ampliar aquela definição que a gente apresentou inicialmente, de 2006, para queixas de dor, edema, instabilidade, força reduzida, ADM limitada, agilidade reduzida e outras limitações funcionais que afetam o desempenho esportivo. Então, seria uma maneira um pouco mais específica de apresentar aquela definição de lesão que a gente inicialmente discutiu. Uma coisa importantíssima quando a gente pensa em lesão, e em especial lesões por sobrecarga, as lesões por sobrecarga, elas muito raramente afastam o indivíduo da realização da atividade, o que faz então com que atletas de diferentes modalidades esportivas, de maneira muito comum, continuem a treinar e também a competir, apesar da presença de dor ou função reduzida, causadas por essas lesões por sobrecarga. Então, diante dessas informações, eu vou solicitar aos senhores que façam a leitura do artigo Análise da Percepção de Lesões em Academias de Ginástica de Belo Horizonte, um estudo exploratório. Apesar de ser um estudo mais antigo, ele é um estudo bastante interessante para a gente poder realizar as atividades que são propostas para essa aula de hoje. Lembrando então sempre de, ao montar o programa de prevenção de lesão, a gente identificar as 4 etapas que a gente já discutiu anteriormente. E aí eu gostaria que 4 perguntas fossem respondidas e discutidas. O objetivo então é que vocês montem um programa de prevenção de lesões baseado então no programa de prevenção em 4 etapas proposto pelo Merlin e de maneira só a orientar as atividades realizadas por vocês, a gente tem 4 perguntas aí que deveriam ser respondidas. Primeiro, que é aquela primeira etapa, qual que é a magnitude das lesões esportivas em academias de ginástica? Então, eu vou ter alguns dados epidemiológicos a respeito dos tipos de lesão,
Lembrando então que lesão não é simplesmente uma alteração estrutural, mas sim qualquer queixa física, né, que altere a capacidade do indivíduo em produzir, em gerar performance, em praticar atividade. Numa segunda etapa, a gente identificar as características das lesões que as associem a traumas ou a sobrecarga. Então, pensando exatamente naqueles elementos que a gente discutiu a respeito de monotonia ou de quedas, saltos, velocidades mais rápidas, identificar para cada uma das lesões que forem elencadas aí como presentes aí na prática de musculação, se elas têm mais características que as associem a traumas ou a características que mais a associem à sobrecarga. Num terceiro momento, gostaria que vocês identificassem, dentre os locais que são mais acometidos, os locais corporais, ok? Os segmentos corporais ou as articulações que são mais acometidos aí pelas lesões que são apontadas, as condições clínicas mais prevalentes. Então, olha só, a articulação do joelho ela foi mais acometida e dentro da articulação do joelho a gente tem mais frequentemente a síndrome dolorosa patelofemoral, artrite, osteoartrite ou coisa similar, ok? E por fim, vocês vão realizar uma busca na literatura quanto aos fatores associados às lesões e às medidas preventivas ou intervencionistas. Então, vão identificar a magnitude do problema, vão verificar se elas estão mais associadas a sobrecarga ou a trauma, vão verificar dentro dos segmentos ou das regiões anatômicas quais são as principais lesões e, num quarto momento, buscar na literatura a respeito dessas lesões. Vocês podem escolher uma região, desde que vocês justifiquem o porquê da escolha dessa região. Eu escolhi o ombro porque o ombro, então, tem uma prevalência alta. Eu escolhi o ombro porque o ombro tem um impacto maior na execução das atividades, ok? E, a partir da escolha desse segmento, a gente tentar buscar na literatura quais são os fatores que estão associados a estas lesões. Então, vamos imaginar, olha, a gente sabe que, um exemplo, né? A gente sabe que a gente tem, então, lesão no ombro, e dentro da lesão do ombro a gente tem a síndrome do impacto como a mais frequentemente apontada pelos praticantes. O que está associado à síndrome do impacto? Como fator, vamos falar assim, fator de risco, apesar de a gente ter discutido a inadequação, né, da presença de fatores de risco, mas sim da rede de determinantes. Então, qual que é a rede de determinantes aí para a presença dessa lesão, dessa síndrome do impacto? Nós temos a baixa força de manguito, nós temos carga de treinamento elevada, ok? E diante da identificação desses fatores, a gente verificar se esses fatores são modificáveis ou não e a gente propor medidas intervencionistas para tentar modificar esses fatores, ok? Então, espero que tenha ficado claro. Eu vou disponibilizar o material lá no YouLife para que vocês possam executar, então, essa atividade. Vocês podem fazer em duplas ou em trios. Eu sugeriria, em virtude aí dessa questão da distância, né, que essa atividade fosse executada em duplas. Gostaria que vocês apresentassem, então, os resultados na próxima aula, para que a gente possa discutir de maneira um pouco mais abrangente aqui com a turma como um todo, no nosso horário usual da disciplina. Beleza? Forte abraço a todos, foi um prazer, espero que a gente consiga, em breve, se encontrar para a gente poder matar saudades. Um abraço a todos.